Fala galerinha do GG Concurso, professor Brian Souza na área. Um grande prazer estar aqui com vocês e hoje a gente vai falar de uma coisa que eu tenho certeza que é o teu principal objetivo. Se você está aqui dentro do canal do GG Concurso, se você está assistindo esse vídeo, é porque você quer ser aprovado em um concurso, certo? Exato. E o que eu vou falar hoje tem total relação com isso. Eu vou te mostrar um método, na verdade, uma forma de entendimento, uma estrutura de entendimento, que se você aplicar, você com certeza vai ser aprovado no teu concurso. E eu digo mais, isso daqui que a gente vai conversar hoje serve para prova de faculdade, prova de pós-graduação, prova de MBA, enfim, concurso, certificação bancária, qualquer coisa que tenha uma prova, né, que tenha ali um teste para você passar, isso daqui funciona porque é algo muito macro, é muito abrangente. Mas vamos lá, tem uma coisa que eu odeio que é perder tempo. Então, para a gente ter uma relação boa, para você realmente verificar se o que eu vou falar aqui hoje para você faz algum sentido, eu preparei 4 perguntas antes da gente começar o vídeo, tranquilo? Então, eu vou te fazer 4 perguntas. Se para pelo menos uma delas você falar que sim, significa que você tem um problema que a gente vai resolver nesse vídeo. Se você responder não para as 4 perguntas, então realmente o que eu vou trazer hoje não vai fazer sentido para você. Você pode sair do vídeo sem problema nenhum. Beleza? Primeira pergunta. Primeira coisa que eu quero saber de você. Você já teve uma sensação de que estava estudando, que estava entendendo, quando você via a aula do professor estava tudo ok, tudo tranquilo, quando você lia tudo certo, parecia que você dominava a matéria como um todo. E aí você foi fazer alguma atividade, algum exercício, algum simulado, uma bateria de questões, enfim. E quando você se depara com as questões, você levou bomba. Aí você pensa, nossa, eu estava estudando tão bem, fui fazer o exercício e me dei mal. Isso já aconteceu contigo? Sim ou não? Me fala. Vamos então para a segunda pergunta. Segunda pergunta. Você já sentiu que quando foi fazer uma prova, tudo que tu estudou não caiu? Parecia que só caiu na prova aquilo que você não tinha estudado. Aparece conceito que você nunca viu. Aquela matéria que você ficou estudando 2, 3, 4, 5 horas no dia anterior, não apareceu nada dela. Isso já aconteceu contigo? Vamos lá então, hein, ó. Terceira pergunta. Você já se deparou com algum assunto que parecia não entrar na sua cabeça? Que você falava, putz, isso daqui eu nunca vou aprender. Eu não nasci para aprender isso. Isso daqui realmente eu desisto. Já aconteceu? E por fim, a quarta pergunta e a última, para ver se você vai continuar aqui comigo ou não. Você já sentiu que quanto mais você estudava, menos você sabia? Você pega, por exemplo, uma lei para estudar. Aí tu, opa, tô entendendo. Aí tu vê um artigo da lei que joga para outra lei. Aí tu tem que ler uma outra lei. Aí tu fala, caramba, parece que isso não acaba. É um poço sem fundo. E você sente que você nunca consegue completar a matéria, completar o edital. Então, beleza. Se você falou sim para uma dessas 4 perguntas, ou se você falou sim para as 4 perguntas, aí que realmente você precisa assistir o vídeo. E tem tudo a ver com a nossa técnica, que é bem simples. Uma estrutura básica que a gente vai seguir para conseguir ser aprovado em qualquer prova. E sabe qual é o mais louco disso? Eu percebi essa estrutura de uma forma muito ocasional, quase que por acidente. Na verdade, eu aplicava isso desde criança, mesmo sem ter a noção de que eu estava aplicando isso, e eu só entendi o mecanismo que eu aplicava por trás dos resultados positivos que eu tinha em prova na faculdade, mais especificamente no segundo período. Apesar de dar aula de toda a parte de atendimento, de gestão empresarial, de vendas, de trabalhar em uma instituição financeira há mais de 12 anos, a minha formação, né, a minha graduação é em Direito. Sim, em Direito. E no segundo período de Direito tem uma matéria maravilhosa que é Direito Penal 1. E essa matéria mudou a forma como eu vi a aprendizagem. Sério, Brian, sério. O que aconteceu, né? Primeira semana, salvo engano, era a terceira ou quarta matéria, então a gente já tinha tido outras matérias durante a semana, e era isso, uma quarta ou uma quinta-feira teria aula de Direito Penal. Quando eu fui dar uma olhadinha na sala que era praticamente a maior sala do campus. Sala o dobro do tamanho do que a gente tinha nas outras matérias. A aula começava ali mais ou menos umas 6h30, salvo engano. Quando eu cheguei umas 6h15, cheguei um pouquinho antes, a sala já estava completamente lotada. O que não costuma acontecer muito em faculdade, né? A galera não vai, a galera chega atrasada. Não, para essa aula
sala lotada, todo mundo, uma pancada de gente que eu sabia que já estava fazendo faculdade há muito tempo, e eu olhei e falei, nossa, será que eu tô na sala certa? 6h30, entra o professor, silêncio, ninguém fala nada. Ele coloca a pastinha dele na mesa, pega a caneta, dá boa noite, começa a escrever no quadro. E o cara ficou escrevendo no quadro, sem sacanagem, uns 10 minutos. Ele vira, olha pra gente e fala, olha, essa é a bibliografia da nossa matéria desse semestre. Tinha uma pancada de livro ali. E ele falou, olha, quem não lê esses livros não vai ser aprovado. E aí apontou para um aluno, para uma aluna, não lembro. Não é verdade? E a pessoa, é verdade. Aí quase um coro na sala, é verdade. Todo mundo ali, a grande maioria, eram pessoas que já tinham sido reprovadas com ele. Algumas pessoas estavam fazendo a matéria pela terceira, pela quarta vez. E eu falei, opa, esse cara daí realmente, a prova dele deve ser um bicho de 7 cabeças. E todo mundo falava isso. Chegou ao ponto de ter aluno que faltava aula de outras matérias para ir para a biblioteca para estudar para a prova desse professor. E eu não via muito sentido nisso. Falei, cara, não pode ser algo tão difícil. E o meu tempo era muito pequeno, porque eu morava numa cidade, trabalhava em outra, então o tempo de trânsito consumia tudo. Falei, pô, preciso dar um jeito de evoluir isso daí. E o que eu fiz? Comecei a pedir as provas anteriores. Então eu conversei com a galera que foi reprovada, peguei a prova, fui na outra turma com a galera que passou, peguei as provas e comecei a analisar. Sério? Sim, comecei a analisar ali as provas. E eu vi que tinha meio que um padrão, né, do que ele considerava certo. Veio a prova dele, fiz isso. Enquanto pessoas escreviam 3, 4, 5 páginas de resposta, escrevi uma páginazinha e meio, entreguei para ele, pronto. Semana seguinte veio o resultado, tirei 9,5, amarrou a nota da turma e a galera sem entender nada. Só para contextualizar, né, como que funciona um pouquinho o direito penal? A gente tem duas correntes, né, uma corrente que é mais para ataque, uma corrente que é mais para defesa. E o caso que ele colocava, né, lá na prova era muito no meio, assim, não tinha como você saber qual era o certo. Então, uma galera defendia o ataque, uma galera ia para defesa, e aí não tirava a nota correta, não tirava como certo a questão. E por que isso? Porque ele queria que você explicasse como que seria a tese de ataque, como que seria a tese de defesa e qual que você escolhe. Na verdade, todo mundo ficava brigando para saber se estava certo o ataque ou certo a defesa. E ele não queria saber disso, ele queria só que você indicasse que sabia as duas. O que eu fiz nesse processo? Eu conheci a prova, eu dei uma olhadinha no que poderia cair e isso me direcionou o estudo. Então eu estudei muito menos tempo que todo mundo, de uma forma muito mais tranquila e tive um resultado muito maior. E pegando, né, essa estrutura e aplicando para dentro, e principalmente agora de concurso público, tá? Ao longo aí dos anos como professor, eu fui pescando, né, alguns erros que alguns alunos cometem e falei, cara, olha, tem 3 coisas que se você aplicar no teu estudo, vai te resultar na aprovação. Não tem como. Todos os meus alunos que foram aprovados seguiram esses 3 passos, que são bem simples. São bem simples. Você precisa entender a prova, você precisa saber o conteúdo que vai cair na prova e você precisa ter humildade e objetividade. Sério, só precisa dessas 3 coisas e a gente vai conversar, tá? Deixa eu jogar aqui pra tela, vamos ver aqui o nosso material pra gente desenvolver isso juntos, beleza? Tranquilo? Já tá aí. Vamos começar aqui com Entenda a Prova. Pra galera que gosta de leitura, Arte da Guerra, Sun Tzu, né? Conheça o seu inimigo. É mais ou menos isso. Você precisa conhecer a banca que tu tá enfrentando. Por exemplo, a gente está rolando agora o concurso do TSE, que é um concurso que vai ter ali o formato dele, né? São questões de certo e errado. Não é isso? Lá pela Sebrasp. Faz sentido você tá fazendo bateria de questões da CG Rio? Que é por alternativa? Não faz, né? Não faz. O modelo de estudo para uma prova de múltipla escolha, que você tem várias alternativas, ele é um. Você precisa ser muito mais generalista do que específico. Agora, numa questão de certo e errado, você precisa ser extremamente específico. Você precisa conhecer o detalhe do conceito, porque é o detalhe do conceito que vai dizer se ele está certo ou errado. Pô, Brian, então é diferente o estudo de uma prova, múltipla escolha de uma prova de certo e errado? Sem dúvida nenhuma. Estratégias são completamente distintas. O formato de escrita é completamente distinto. Como que será
que a Sebrasp cobra o nível? Questões mais simples, questões mais complexas. Tudo isso você precisa entender. Você precisa entender quanto tempo você leva para fazer uma questão desse tipo. Você precisa entender quais são as principais pegadinhas. Você precisa entender qual a corrente que ela segue de formatação. Como assim, Brian? Corrente de formatação? Exatamente isso. Qual a linguagem que ela utiliza? Uma linguagem mais técnica? O formato dela é um formato mais preciso, mais no detalhe? Numa lei, será que eu preciso saber a lei toda ou preciso saber só os principais artigos? Tudo isso você enxerga como? Acessando a provas anteriores. Quando você estuda com um curso, principalmente aqui com a gente já tenta passar, né, tudo para você de uma forma muito direcionada. Então, todos os nossos conteúdos, eles são feitos, por isso que assim, você pode ver que a gente não repete a aula. A aula, ela é específica para aquele concurso. Por qual motivo? Exatamente para isso. Para conseguir entregar a estrutura do conteúdo daquela forma que vai ser cobrado de fato. Não tenho recurso para comprar um curso. Como é que eu faço isso? Prova anterior. Dá uma olhada. É até bacana você pegar os últimos 3, 4 editais, por exemplo, para você ver a evolução dos assuntos. Você vai perceber que tem assunto que ele aparece e some, assunto que ele aparece e vai ganhando mais profundidade. Então você precisa conhecer teu inimigo. Qual o índice de aprovação? Qual a matéria que as pessoas mais erram? Isso aí tu consegue numa pesquisa básica. Umas 2 horinhas aí de Google, puxando prova anterior, entrando em fórum, né, vendo o grupo de Facebook que tem uma galera, né, que fala lá de banca. Tudo isso você consegue ver assistindo vídeos, você consegue pegar a essência da banca. Isso é fundamental. Então eu preciso entender a banca, preciso entender como que é o formato, preciso me preparar para ela. Vou fazer questões? Vou fazer questões da banca. Brian, acabou, não tem mais questão. Refaz. Não viaja de fazendo outras questões que você vai se confundir. Ou então, vou procurar um simulado que seja no modelo da banca. Então aqui no GG, o simulado que a gente faz é sempre no modelo da banca. Então aí você pode treinar que você vai estar treinando com algo que realmente vai enfrentar. E o que isso vai te gerar de positivo? Você vai parar de ter aquela questão de que o que você estudou, né, não conseguiu aplicar. Porque às vezes você está estudando, você está entendendo, mas você está estudando para uma formatação X e você está fazendo questões numa formatação Y. Realmente você vai ter esse conflito. Então você precisa estudar de uma forma que você vai ser cobrado. Então aqui a gente entendeu a nossa prova. Só que isso só resolveu um dos nossos problemas. Brian, mas tudo bem, mas tem um problema. Muita coisa que eu estudo não cai na prova. Eu estudo um conteúdo absurdo e ele não aparece na prova. E aqui o segredo é focar no conteúdo que realmente cai. Você também vai fazer isso vendo, né, provas anteriores, mas principalmente estudando com professores de referência. E aqui eu vou dar um exemplo bem prático que a gente teve em concurso bancário. Dentro de concurso bancário tem uma matériazinha que eu aplico aqui no GG, que é análise de mercado. Se você jogar, pesquisa, análise de mercado aí no Google, abre uma aba, dá um pause e joga análise de mercado, vê a quantidade de resultado e volta. Fez isso? É muita coisa. O conceito de análise de mercado ele é simples, mas as ferramentas de análise de mercado são N, centenas, quiçá milhares. E aí tem muita gente que vai estudar e vai estudando ferramenta por ferramenta, ferramenta por ferramenta. O cara está estudando uma semana e ainda está no item análise de mercado no edital dele. E fica o quê? Fica puto, parece que não está evoluindo. E aí quando ele vai fazer a prova, caiu uma questão que pergunta o conceito básico. Nossa, eu estudei 2 semanas para isso? Ou pior, nem cai a questão. O que acontece, gente? Quando a gente tem um assunto ali especificado em concurso, a banca tem um motivo para estar pedindo ele. Então, quando a gente faz uma análise completa do edital, principalmente vinculando assuntos, eu consigo entender exatamente o que ela está falando. Por exemplo, quando eu falo de análise de mercado, eu olho no edital, tem análise de mercado, primeiro item. E o segundo item, né, logo depois dele, vem vantagem competitiva. Para mim fica muito claro que eu tenho que estudar análise de mercado para entender a vantagem competitiva. Então, vou estudar análise de mercado apenas nesse nível. Então, ao invés de eu ficar estudando centenas de ferramentas, eu vou estudar a ferramenta que faz esse link, que faz esse vínculo. Sério, o que tu vai ganhar? Velocidade de estudo. Tu vai conseguir cumprir o teu edital
de uma forma bem tranquila e você vai ter a sensação de que tudo que você estuda cai. Por quê? Porque você sintetizou, você focou, você pegou o suprassumo do conteúdo para fazer aquela prova. Brian, como é que eu consigo fazer isso? Já falei, estudando com professores de referência. Cara, eu não tenho recurso para pagar um curso. Videoaulas, a gente tem uma bateria aqui dentro do GG. Sério, tá vendo? Então, assim, você precisa, né, se estimular a estar cada vez mais próximo da prova. Beleza, Brian, tô fazendo tudo isso. Só que, aí tu resolveu 2 problemas. A gente conversou de 4. Eu ainda paro em matéria que eu não consigo evoluir, eu não consigo. Eu ainda tenho aquela sensação de que quanto que mais eu estudo, mais eu preciso estudar. E eu não consigo evoluir. E aqui vem uma questão pessoal, né? Então, quando eu falo de você analisar a prova, de você analisar o conteúdo, eu tô falando de questões técnicas, de processo. A nossa última dica, o nosso último pilar, ele fala de pessoas, ele fala de você. Talvez, se você tenha esses 2 probleminhas de chegar num ponto e não conseguir desenvolver uma matéria, ou de ter esse sentimento que cada vez que você estuda, abre mais 7 coisas para você estudar, muito provavelmente você não tá sendo uma pessoa humilde e você não tá sendo uma pessoa objetiva. Nossa, tu me chamou de desumilde na cara. Chamei. Mas não no sentido ruim. A humildade, principalmente nesse ponto de estudo, tá no fato da gente reconhecer que a gente precisa voltar a uma casa, que a gente precisa descer um degrau. Como assim? Vamos lá. Matemática financeira. Nossa! Quando tem matemática financeira em concurso de banco, a galera só falta arrancar o cabelo. Beleza? Tinha uma galera com problema disso. Dentro de uma mentoria que eu fiz para o Banco do Brasil, eu fiquei próximo desses alunos. Brian, eu não consigo entender isso daqui. Me manda a memória de cálculo. Eu faço as contas sempre dá errado. Eu falei, cara, me manda a memória de cálculo. Aí eu olhava. O abençoado aplicou tudo direitinho da matemática financeira. Tudo direitinho. Ele errou numa conta demais. Ele errou numa multiplicação. Ele errou numa conta com vírgula. Muito, mas muito provavelmente, se você está se deparando com um assunto que tu acha muito difícil, é porque você negligenciou alguma matéria básica lá atrás. E, cara, não tem problema nenhum nisso. Não tem vergonha nenhuma nisso. Principalmente se você vem de um estudo de ensino público. A gente sabe que no Brasil pouco se investe em estrutura educacional em pontos importantes como interpretação de texto, matemática básica. Não tem problema. Só que você precisa ter a humildade de reconhecer isso. Então, se existe uma matéria difícil para você, é porque você está querendo estudar algo mais avançado. Então, dá uma olhadinha. Poxa, eu não estou entendendo aqui. Vou pegar uma coisa de português. Não sei o que é. Oração substantiva, não sei. Tem oração pra caramba, não sei. Volta, vamos estudar aqui sujeito, predicado. Cara, não consigo fazer uma conta de matemática financeira. Vamos para matemática básica, vamos fazer multiplicação, divisão. Brian, multiplicar e dividir tá difícil. Mais e menos. Caramba, eu tô estudando aqui direito, eu não consigo entender. Vamos voltar, tá falando o quê? De direito constitucional? Vamos ler de novo a Constituição, vamos lá dos princípios. Volta, começa a estudar do começo, do ponto inicial. Provavelmente tem algum entendimento teu ali que tá frágil, que não tá segurando o restante do prédio, né? Então é bem isso, né? Pra gente ter um prédio alto, a gente precisa ter uma fundação boa. É a mesma coisa com conhecimento. Sério, Brian, sério, cara. E por que eu tenho que ser objetivo? A objetividade aqui tem muito com... Isso daqui é fundamental, cara. Isso daqui, o concurseiro que domina isso é o cara que tem um desempenho acima da média, mas muito absurdo. Não adianta você imaginar que você vai conseguir estudar tudo sobre todos os conteúdos. Lamento, tu não vai conseguir. Não, tu não vai conseguir. Pô, mas nem se eu... Não, tu não vai conseguir. É impossível. Um conteúdo, como eu falei, de análise de mercado, para você esgotar esse assunto, pô, tem que fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado do assunto. Não tem. As informações, principalmente no mundo que a gente vive hoje, com tanto acesso à informação, é praticamente infinito. Então você tem que ser objetivo. Cara, com isso que eu tô estudando, eu passo no concurso? Passo. Se eu consigo cobrir 90% do que cai na prova, eu vou estar dentro? Vai estar dentro. Pronto.
Não fica se martirizando. Teve uma aluna que deu um puxãozinho de orelha e assim, quando ela era uma das melhores alunas que eu tive no processo de mentoria. Uma das melhores alunas. Média de acerto acima de 90% em tudo. A menina não parava de estudar. E ela sempre vinha com umas perguntas pra mim absurdas. Absurdas. Onde eu chamei e fui conversar com ela. Falei, olha, com essa tua postura tu não vai passar no concurso. Ela, sério? Como assim? Professor, tô tirando mais de 90%. Falei, cara, você não vai. Sabe por quê? Você tá querendo saber um detalhe específico de uma lei, enquanto que você precisa saber é o conceito básico. Você já fez a revisão da matéria? Ao fazer uma pergunta de um outro tema. Ela, não, isso eu não tenho certeza ainda. Falei, então, ao invés de você ficar aprofundando absurdamente num assunto, querendo saber de uma lei lá de 1900 e bolinha, pega tudo que você já viu e tu já viu alguma questão nesse assunto que tu tá me perguntando? Não, nunca vi. Então, não é porque eu comprei um livro de finanças, eu falei, cara, o concurso de banco é nível médio. Por que tu tá fazendo isso? Então vem muito da humildade com objetividade. Tu tá fazendo um concurso de nível médio? Consome o conteúdo de nível médio. Tu tá fazendo um concurso de nível superior? Consome o conteúdo de nível superior. Mas fechado, dentro daquela matéria. É isso que o edital tá falando? Pô, é isso que eu vou ver. Mais importante você cobrir todo o edital do que você estudar pra caramba só um tema. Pô, Brian, eu acho que eu entendi. Que aí com isso eu não vou ter mais problema. Se eu me deparar com uma matéria que eu acho que eu não sei, que eu não tô pronto para ela, eu volto um pouquinho, estudo os conceitos básicos, vou conseguir. Exato. E se eu sou objetivo, né, vou estudando as coisas no nível que precisa ser estudado, eu consigo zerar o edital. É isso aí. Fechou. Beleza? Tranquilo. São coisas óbvias. São coisas bem simples. Só que o simples bem feito não tem como não dar certo. Mais vale alguém que faz o simples bem feito de forma constante do que alguém que quer fazer uma coisa mirabolante. Reinventar a roda. Todo mundo, garanto, tá? Garanto. Inclusive, se tiver alguém aí vendo que já foi aprovado em concurso, comenta pra falar se eu tô mentindo ou não. Isso aqui é a trilha. Se você pegar pra um cara que passou num concurso e falar, irmão, o que tu fez? Pô, eu estudei a banca, eu foquei o meu conteúdo, eu foquei o meu estudo no conteúdo que de fato cai. E, cara, eu fui ali sendo bem objetivo, bem pragmático, estudando aquilo que tem tendência de cair. Beleza? Qual a vantagem que você tem se você, por exemplo, estudar aqui com a gente? Tu vai entregar isso, tu vai receber isso de bandeja. Porque a gente já faz todo o estudo de banca, a gente já faz todo o estudo de conteúdo, e realmente o que a gente passa para os alunos é aquilo que tem a grande chance de cair. Só você fazer uma comparação, dá uma olhadinha em qualquer pré-prova e com que cai na prova logo depois. E aí é uma dica bacana também. Se você quer entender um pouquinho mais a banca, né, quer ir entender o conteúdo que aparece, faz o seguinte, dá uma olhadinha aqui, joga, abre o YouTube do GG, joga lá na pesquisa, pré-prova, e vê o pré-prova do concurso que tu tá querendo fazer. Aí você vai ter vários insights de como que você deve estudar, de como que você deve se preparar. Beleza? Se você ficou até aqui, você merece um beijo no seu coração. Agradeço a sua paciência, agradeço a sua companhia. Espero que o que eu tenha falado aqui faça algum sentido e te auxilie a chegar mais perto do seu objetivo, da sua aprovação, e não deixe de contar aqui pra gente. Um forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.